A aplicação, tô indo aqui, mas qualquer coisa me interrompam, tá? Falem comigo. Aplicar pessoas, que é o segundo processo. O que envolve, do que a gente está falando nessa aplicação de pessoas? Utilização racional e estratégica do potencial humano por meio do planejamento, que aí vocês trouxeram como um desafio, organização, avaliação de desempenho e comunicação de metas. Envolve distribuir, orientar e acompanhar as pessoas em suas funções. E não é apenas designar tarefas, mas ajustar pessoas às funções, equilibrando competência, desafio e propósito. Talvez aí para vocês, pela natureza do negócio e hoje, que tem bastante trainees e vocês estão tendo que dividir o chapéu da liderança, carga horária de horas de gestão um pouco maior, talvez a aplicação de pessoas, esse processo seja um processo que está com um maior desafio nesse momento, esse talvez, e desenvolvimento de pessoas. É, porque envolve aqui o planejamento, a organização, a avaliação, meta, toda a parte que vocês me relataram já no início, que são os maiores desafios pela concorrência do tempo com outras atividades. Então, aplicar pessoas é situá-las nas atividades onde possam produzir mais, aprender mais e realizar mais. E esse é um super desafio. Não é tão simples você identificar potencial, identificar conhecimento. A gente fez uma calibragem, lembra que a gente fez a calibragem da avaliação de desempenho? E aí vocês, durante a calibragem, vocês falaram um pouco e denotaram isso, falaram, essa pessoa está evoluindo nisso, mas ela é melhor naquilo, e aí eu tive essa percepção que vocês trouxeram de que vocês têm esse conhecimento, vocês prestam atenção principalmente nas hard skills, nas skills técnicas, nas competências técnicas das pessoas, vocês têm maior facilidade de identificar o que essa pessoa destaca mais, o que ela produz mais, o que ela brilha mais o olho dela quando ela está envolvida em atividade X, Y e não em Z. E isso faz com que o engajamento aumente muito. Esse processo engaja muito, né? O manejo desse processo na gestão de pessoas produz um engajamento muito alto. A gente vai ver aqui. Qual o papel do líder nesse processo? Traduzir a estratégia em papéis e responsabilidades claras. Vocês têm descritivos das funções? Hoje tem os descritivos dos cargos, do que cada um é responsável, ou não sei se tem outro nome. Como que vocês definem esses papéis e responsabilidades claras? Fabrício desenhou um job description, mas não Uhum. sei se a gente usa da forma que Não sei se é precisava ainda funcional, se não, está né? usando. Aham. Para ser sincero. E, É. Mas, sim, independente se está exatamente o que está escrito, eu acho que uhum. no feedback lá, eu acho que É, usamos, né? É aquela diferença da palavra lá, né? Do sob sim. supervisão, sob orientação. Sim, sim, em termos de senioridade do profissional, é isso, né? Porque aí, É o nível de acompanhamento que precisa ter e tal. isso, legal, legal. É O que importante é que a esperado. pessoa saiba, né, o que é esperado,
quais as responsabilidades, até porque às vezes a gente cobra coisas que não foram ditas antes, inicialmente. Não sei se acontece com vocês, mas eu já fui muito tempo líder de equipe e às vezes eu cobrava alguma coisa que na verdade eu não tinha sido clara que era uma expectativa. E aí, com a maturidade em gestão, eu fui sempre percebendo assim, primeiro que o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes você fala, Dani, mas como que a pessoa não entende que isso também faz parte da responsabilidade? Não, muitas vezes não entende. O óbvio tem que ser dito e tem que estar ali declarado. A pessoa tem que ter um papelzinho, um papel, modo de dizer, né? Tem que ter aí no computador algum material que ela possa consultar e ver quais as expectativas desses papéis e responsabilidades. Delegar com coerência. Vocês trouxeram que um desafio enorme é delegação. E aí, aqui nesse processo, a gente precisa de fato delegar com coerência, considerando competências, nível de maturidade e pontos fortes. Só que para conhecer tudo isso, eu tenho que estar perto, né? Para conhecer tudo isso de uma pessoa, eu tenho que caminhar junto. O líder é aquele que caminha junto. O que é caminhar junto? É isso que vocês falaram, é acompanhar, é ter reuniões de feedback, é conversar sobre performance, mas às vezes conversar até sobre a vida para entender o momento da pessoa. Às vezes tem situações que impactam diretamente a produtividade, impactam o engajamento. Quantas pessoas falam, se desengajam justamente porque às vezes o líder não pergunta nem como ela está, né? Só pergunta da tarefa, tem um direcionamento muito forte para a tarefa e para resultado e pouco para relacionamento. Né? Quem fez aí a mentoria com a Dari deve ter visto muito essa questão de direcionamento, né, para a tarefa e para relacionamento. Estabelecer metas objetivas e mensuráveis, então, coisa que dá para entregar, dá para fazer, sempre com um grau de desafio acima. Não sei se vocês conhecem a teoria do flow. Alguém conhece a teoria do flow, do Mihai Csikszentmihalyi? Não. Não xinguei ninguém, não. É o nome do autor que consolidou, né? Não é que ele inventou, não, porque na área acadêmica, né, vocês sabem que a gente só ajusta, não cria muita coisa, não, se ajusta. Mas esse autor, o Mihai Csikszentmihalyi, ele fez um diagrama, um gráfico do flow, de experiências de flow. O flow é o quê? Aquele momento que você está no máximo engajamento, que você não tem, perde o controle de tempo, de espaço, sabe aquela atividade que você mergulha e você fala, meu Deus, eu comecei isso aqui, era 1 da tarde, já são 6 horas, eu não vi nem o tempo passar. Essas experiências de flow é o que nós queremos que as pessoas tenham no trabalho. Esse é o sonho de qualquer gestor, porque a pessoa em flow, ela realiza coisas incríveis com esforço menor. Não é que ela não se esforça, mas é que é algo que ela está tão engajada, tão absorvida naquela atividade, que ela entrega coisas acima, né? Ela vai atender padrões de qualidade, ela vai realizar atividades acima do esperado. E essas atividades de flow envolvem a pessoa ter desafios um pouco maiores da habilidade dela naquele momento. Qual é a fórmula para alguém entrar em flow? Utilizar os pontos fortes, e aí eu preciso caminhar junto para entender o que é forte naquela pessoa e ter desafios um pouco acima da habilidade dela naquele momento. E aí ele dá exemplos como, por exemplo, jogar tênis. Eu não sei se alguém de vocês joga tênis, nem eu. Estou dando um exemplo como se eu fosse a tenista, mas ele dá esse exemplo de jogar tênis
que quando o jogo permite uma experiência de flow, é quando eu tenho um oponente que por vezes é um pouco melhor que eu. E isso em outros esportes acontece a mesma coisa. Se eu jogo com alguém que não me proporciona um desafio, aquilo não, eu não vou ter essa experiência de flow, eu não vou estar absorvido na atividade, eu não vou perder a noção do tempo. Então, só para vocês terem noção que metas são importantes que sejam um pouco acima da habilidade, ou seja, a pessoa vai ter que se esforçar, vai ter que estudar, vai ter que buscar, mas que sejam plausíveis de serem alcançadas, tá? E acompanhar o desempenho, como vocês já falaram, promover alinhamento constante, começar a perceber que o comportamento ou que a parte técnica tá meio, o barquinho tá desviando da rota, já da rota, não do rota ao trocadilho, mas é começar a já chegar e já ajustar. Ajusta, e aquilo vão ser pequenos ajustes e não grandes momentos de feedback com potencial, às vezes, de conflito. Então, são ações aqui nesse processo de aplicar pessoas. E a Gallup, mais uma vez, né, outro dado, identifica clareza de expectativas como um dos principais preditores de engajamento. Então, a pessoa saber de fato o que é esperado dela. É, vai além só do descritivo, né? Que comportamento é esperado dela, e aí, desde os principais, usar uniforme todo dia, chegar no horário, que parece muito óbvio, e por isso também a integração. Lembra que eu falei que é um sistema único, um puxa o outro e um impacta no outro. Às vezes vocês vão falar, nossa, mas a pessoa não sabia que era, não foi falado para ela quando ela entrou. Às vezes na integração não tá e você vai ter que lidar com isso depois. Então, é um sistema único quando a gente fala de gestão. Apenas 50% dos colaboradores afirmam saber exatamente o que se espera deles no trabalho. E quando sabem, o engajamento aumenta em até 38%. Pegando aqui o desafio que o Ramon colocou, e ele falou muito isso aqui. O que eu entendi do que o Ramon trouxe, né, como desafio é comunicação clara, se certificar que a pessoa entendeu o que é esperado, qual é a expectativa, às vezes calibrar a comunicação para que aquele colaborador entenda, às vezes tem que ser mais didático, desenhar, né? Às vezes até literalmente tem que estruturar num papel, estruturar, fazer um framework para que a pessoa consiga entender de acordo com o nível de maturidade de tarefa que ela tem naquele momento, tá? E aqui, tranquilo, gente, é desafiador esse processo de aplicar pessoas. Que vocês acharam? Já é o que vocês fazem? Quais os maiores desafios aqui relacionados a esse processo? Se alguém puder dar um salve aí, opinar com relação a esse processo de aplicar pessoas. Eu acho que esse é o ponto que eu até comentei lá Esse é o atrás. Eu acho que a gente desafio. Uhum, estamos passando por isso. Eu acho que, assim, até certo ponto, eu acho que está dentro da naturalidade pelo o perfil do nosso trabalho, né, que depende muito de uhum, pessoas. uhum. Então, eu acho que é esperado que isso de fato seja Um desafio, um grande que desafio. tome bastante tempo. Enfim, acho que faz parte. Tá, legal. O Tanimoto ia falar também? Não, eu ia falar exatamente isso. Acho que o desafio nosso aí é exatamente esse. A questão de traduzir a estratégia em papéis, responsabilidades claras, Uhum. é isso que a gente hoje toma um tempo maior. E muitas das vezes, como o Ramon falou, né, às vezes a gente explica ali para nós e tá muito claro,
Tá E às vezes claro. por time não, eles vão por outro caminho. Eu acho que é esse alinhamento aí mesmo que é o desafio nosso. Uhum, legal, bacana. E aí, essas atividades, talvez, a estruturação facilite para vocês, por exemplo, como que eu traduzo em responsabilidades e expectativas claras? Tem que documentar o que o Fabrício já fez, pegar esse material, se for preciso, atualizar, trazer de forma prática para as pessoas, trabalhar com processos, e aí, mais uma vez, a inteligência artificial pode ajudar muito a olhar para o que já tem, melhorar, propor alternativas mais práticas, funcionais, talvez, e que consigam ter essa conversa com as pessoas que estão chegando, que estão aí no quadro com vocês, tá?